Olá, fisioterapeuta e estudantes de fisioterapia. Sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo eu vou te ensinar como diferenciar se a dor ciática do seu paciente é uma verdadeira ciática, uma dor oriunda de raízes nervosas, uma dor radicular ou não. A dor do seu paciente é simplesmente uma dor referida para a perna, uma dor de tecidos músculo-esquelético, a qual nós chamamos de dor somática. Se esse tema interessa para você, não saia daí que eu vou explanar melhor sobre ele. Aproveito e faço um convite a todos os estudantes e profissionais da fisioterapia a conhecer o meu curso online, o Método CITA, um sistema integrado de técnicas terapêuticas avançadas, no qual eu compilei 20 anos da minha vida de prática clínica num curso 100% online. Se interessa para você saber mais sobre esse tema, no qual eu ensino como eu avalio e trato o meu paciente na prática, entre no site oficial metodocita.com.br e saiba mais. Bem, o paciente chegou para você com aquela dor na perna, você está suspeitando que pode ser ali e já começa a borbulhar um monte de coisa. Pode ser coluna, pode ser quadril, pode ser, enfim, pode ser N problemas. Então você vai começar a sua anamnese, começar a colher o que? O comportamento dos sinais e dos sintomas do seu paciente, o início, como que isso vem evoluindo ao longo dos dias, meses, anos. Então, caso haja suspeita que o seu paciente ele tem uma verdadeira dor ciática, você vai partir para o exame neurológico. No exame neurológico você vai avaliar primeiro os dermátomos, que é aquela região da pele, aquela sensibilidade tátil, que é a área responsável de raízes específicas da sua coluna. No caso do paciente, as raízes que vão desde a região de L1 a S2. Então o fisioterapeuta vai começar a examinar a sensibilidade tátil de forma bilateral e comparativa. Peço para o paciente fechar os olhos e vou palpando diferentes regiões na pele do meu paciente, perguntando para ele se a sensibilidade é igual, se ela é normal, se essa sensibilidade é aumentada, ele tem uma hipersensibilidade, se ela é diminuída, é uma hipossensibilidade, ou se ele tem ausência de sensibilidade, uma anestesia. E vou documentando. Por exemplo, a região lateral da coxa, ela é um dermátomo da raiz de L5. Alterações de sensibilidade comparativas de um lado e de outro podem me dar indícios que esse paciente tem um comprometimento da raiz de L5. Avaliei os dermátomos e agora eu vou partir para a avaliação dos miótomos. Que são os miótomos? São músculos específicos, os quais eles são inervados por raízes da coluna lombar, da coluna lombosacra. Por exemplo, vou avaliar com teste de força manual o músculo flexor do quadril, que é correspondente à raiz de L2. Um músculo extensor de joelho, quadríceps, é L2, L3, L4, mas a gente pode colocar como L3. Enfim, dorsiflexores. Peço para o paciente fazer a dorsiflexão e dou resistência manual, sempre de forma comparativa. E vou quantificar se a força é igual, se a força é diminuída, numa escala de 0 a 5, dentro da escala de força para os testes de resistência manual isométrica. E por fim eu vou para os testes do reflexo. Eu estou falando de membro inferior, o reflexo patelar do meu paciente e classificar, sempre de forma bilateral, se o reflexo é preservado, se o reflexo é aumentado, uma hiperreflexia, isso já me leva mais para lesões do sistema nervoso central, e também se o reflexo é diminuído, uma hiporreflexia ou uma arreflexia, que é uma ausência de reflexo, e vou documentar. E por fim, eu vou para um teste com o meu paciente, dos testes de avaliação de alterações de sistema nervoso central. Básico, Clonus e Babinski. Clonus, eu levo o pé do meu paciente em dorsiflexão. Se ele tiver um sinal de repetição, de flexão plantar, ou seja, ele responde com flexão plantar repetida, isso é um sinal de liberação do sistema nervoso central.
E o teste de Babinski, no qual o paciente está deitado, eu tomo contato com o pé e passo o meu dedo da borda lateral do pé em direção aos artelhos, principalmente em direção ao hálux do meu paciente. Se esse paciente faz a extensão e abertura dos dedos, é um teste de Babinski também positivo. Então é imprescindível que eu passe primeiro por esse exame neurológico para saber se existe ou não alterações sensitivas, ou seja, da sensibilidade dos dermátomos, alterações da força muscular ou alterações de reflexo e até mesmo sinais de liberação de sistema nervoso central, conforme eu falei para vocês. E por fim, eu vou complementar com os testes neurodinâmicos. No caso do membro inferior, eu vou fazer o teste de SLR, que é o teste de elevação da perna estendida, tanto ipsilateral como contralateral, e vou aplicar o teste de SLAMP, que é o teste de extensão com o paciente sentado do membro inferior, de joelho e dorsiflexão, se necessário. Se o testes neurodinâmicos ele reproduzir os sintomas do meu paciente, precisamente eu posso categoricamente falar que o paciente apresenta realmente um comprometimento ciático da raiz nervosa, e aí nós chamamos de uma radiculopatia. Radiculopatia é quando o paciente apresenta alterações neurológicas, ou seja, de dermátomos, miótomos ou reflexos. Mas esse paciente ele pode ter simplesmente uma dor radicular, ou seja, a dor é oriunda de raiz nervosa, ela parte de raiz nervosa, existe uma irritação, mas ele ainda não tem sinais neurológicos, ele não apresenta uma radiculopatia, ele apresenta simplesmente uma dor radicular, uma dor irradiada para a perna, mas sem alterações neurológicas. Então é desta forma que eu avalio os meus pacientes e eu ensino dentro do meu método como avaliar e tratar os seus pacientes. Bem, aproveito e reitero o meu convite aos estudantes e profissionais da fisioterapia que queiram saber mais. Vocês podem conferir na página oficial do método, metodocita.com.br, e vocês terão lá mais informações como se inscrever. Deixo aqui um abraço e sucesso a todos. Até lá!